Olá, pessoal, tudo bom? Nossa aula de hoje vai falar sobre fração decimal, como transformar o conceito. O conceito de fração você já sabe, né? Toda fração é uma divisão. Então, você vai ter o numerador, vai ter o denominador. O denominador são todas as partes, ou seja, o todo. E o numerador é a parte fracionada, ou seja, as partes que foram divididas, o que você tem aí em mãos, tá bom? Então, a existência da fração serve para quê? Para dividir. Então, dividir vários pedaços em formas iguais. Só que hoje nós vamos trabalhar um pouco a mais, a gente vai um pouco além. Como transformar essa fração em um número decimal. Então, primeiro, nós vamos começar com a diferença. Qual a diferença de fração e um número decimal? Qual a diferença? Então, gente, o que é fração e o que é número decimal? Fração é a representação das partes iguais de um todo. Fração é a representação das partes iguais de um todo. Deixa eu fechar aqui. Bom, vamos lá continuar. Então, é isso aí. Fração, ela vai ser o que é fração, o que é o número decimal. Primeiro, nós temos que ter as definições bem claras na nossa mente, para que a gente não confunda um assunto com o outro. Apesar que na matemática tudo é uma continuidade, tá? É isso que vocês vão ver agora nessa aula. A matemática é assim, junta um pouquinho aqui, junta um pouquinho ali, junta um pouquinho aqui, junta um pouquinho ali. Quando você vê, você está com o assunto completo, porque nós começamos com o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais tem números naturais, tem número inteiro, número fracionado, e aí nós entramos em fração. E aí nós vamos entender agora a diferença do que é fração e o que é número decimal. Fração é a representação das partes iguais de um todo. O todo. Uma pizza toda, uma barra de chocolate toda, uma melancia toda, uma maçã toda, uma bala toda, um chiclete todo. Pronto, esse é o seu todo. O seu caderno todo, não dividiu com ninguém, está aí com você, tá bom? E quais seriam as partes iguais desse todo? Do seu caderno são as matérias. Se você tiver um caderno de 10 matérias, seu caderno foi fracionado em 10 partes iguais. Tá vendo como é simples a gente analisar o que é fração, o que é o todo, o que é a representação das partes iguais? O seu livro, ele está dividido em capítulos. Então, os capítulos é a parte fracionada do seu livro, e o seu livro é o todo, porque você tem um livro no 7º ano, tá bom? Já o número decimal, decimal é um número racional não inteiro, que é representado pela vírgula e que contém casas decimais. Ótimo. Decimal é um número racional, tá? Ele faz parte do conjunto dos números racionais. Não inteiro por quê? R$ 1,50, R$ 1,99, que nunca devolve o nosso 1 centavo, R$ 1,60. Então, ele é um número que ele não é inteiro. Inteiro é 1, 2, 3, 4, 5, 50, 100. Isso que é o número inteiro. Quando põe a vírgula, ele não é mais um número inteiro. E é representado pela vírgula e contém casas decimais, porque as casas decimais são os números que estão após essa vírgula. Então, vamos lá. Chama-se fração. E o que é uma fração decimal? Tá bom, entendi o que é fração, entendi o que é um número decimal e o que é uma fração decimal. Chama-se fração decimal toda fração cujo denominador é uma potência de 10, tá? Uma potência de 10. Então, o seu denominador vai ser 10, 100, 1000, 10.000, 1.000.000. Fechou agora. Fração decimal, porque no meu denominador, o meu todo só pode ser potência de 10. Lembrando que pode ser 10, 100, 1000, 10.000, 1.000.000 e aí sucessivamente. Aí aqui nos exemplos nós temos 7 sobre 10, 3 sobre 100, 27 sobre 1.000, 123 sobre 10.000. Isso que é uma fração decimal. Focou aí no objetivo? Fração decimal é toda fração cujo denominador é que parte de cima ou de baixo. É o de baixo, denominador é o de baixo.
mas só pode ser potência de base 10. Ou seja, só posso ter o número 10, ou o número 100, ou o número 1000, ou o número 1.000.000, 100 milhões, sucessivamente, tá bom, pessoal? E como é que eu vou fazer, professora? Eita, as frações decimais podem ser escritas sob a forma de números decimais. Por esse motivo, que a fração decimal ela tem que ser de base 10, porque nós vamos simplificar essa fração, nós vamos colocar ela em números decimais, tá bom? E para eu fazer essa transformação, eu só posso se a base dessa fração aí for 10, ou 100, ou 1000, porque eu vou fazer a transformação de fração para número decimal. Vou fazer a transformação de fração decimal para número decimal. Então, vamos os exemplos. Eu tenho 7 sobre 10, tá? Então, 7 sobre 10. Beleza. Então, 10 aí no meu denominador. O 10 tem quantos zeros? O 10 só tem um zero. Isso implica dizer que eu só posso ter um número após a vírgula. Então, aí, 7 sobre 10 é igual a 0,7. Próximo, 3 sobre 100. Ótimo. Quantos zeros eu tenho em 100? Tenho 2 zeros. Isso implica dizer que eu tenho que ter dois números após a vírgula. Então, 3 sobre 100 é igual a 0,03. 27 sobre 1000. 1000 tem quantos zeros? 3 zeros. Isso implica dizer que eu tenho que ter 3 números após a vírgula. Aí eu vou ter 0,027. Entendeu o que é fração decimal? Aí as minhas frações decimais. 7 sobre 10, 3 sobre 100, 27 sobre 1000. E os meus números decimais? 0,7, 0,03, 0,027. Nos números decimais, a vírgula separa a parte inteira da parte decimal. Super importante. Os números que vêm antes da vírgula é o meu número inteiro. Os números que vêm após a vírgula é a minha parte decimal. Então, nesse caso, eu tenho 15 inteiros, 431 centésimos, né? No caso aí é milésimos. 15 inteiros, 431 milésimos. Uma parte bastante importante é a gente aprender a ler. Pronto, eu já sei que o meu número decimal, ele é dividido pela vírgula, né? A vírgula separa esse meu número, onde o que vem antes da vírgula é minha parte inteira e o que vem depois da vírgula é minha parte decimal. Para ler, leitura de um número decimal. Para ler um número decimal, procedemos do seguinte modo. Primeiro você vai ler a parte inteira, ou seja, o que vem antes da vírgula. Depois você vai ler a parte decimal, é o que vem após a vírgula. Então, décimos, se houver uma casa decimal, você vai ler décimos se houver uma casa decimal. Você vai ler centésimos se for duas casas decimais. E você vai ler milésimos se for 3 casas decimal. Então, ótimo, vamos para os exemplos. Eu tenho 5,3. Como é que eu vou ler uma casa decimal? Eu leio décimos, beleza? Então, vou ler 5 inteiros, porque o 5 está antes da vírgula, e 3 décimos, tá bom? 1,34. Como é que eu vou ler? 1 inteiro e 34 centésimos. Centésimos, porque eu tenho duas casas após a vírgula. Próximo, 12,007. Eu tenho 12 inteiros e 7 milésimos. Tá bom, pessoal? Um número após a vírgula eu leio décimos. 2 números após a vírgula eu vou ler centésimos. 3 números após a vírgula eu vou ler milésimos. Observação. Quando a parte inteira for zero, basta apenas ler a parte decimal. Então, olha aí a observação. Quando a minha parte inteira for zero, eu só vou ler a minha parte decimal. Então, quando você tem 20 centavos, 30 centavos, aí você lê centavos, porque você vai ver 0,30. Por isso que você lê 30 centavos. Porque você fala 50 centavos, porque é 0,50. Você teve dois números após a vírgula. Tá vendo como é simples? Aí 0,4, você vai ler 4 décimos, porque você só tem um número após a vírgula. 0,38, você vai ler 38 centésimos. 0,012, você vai ler 12 milésimos. Aí nós temos a parte aqui do ladinho, nós temos as frações decimais e nós temos a leitura dessa fração decimal e a representação numérica, tá bom? Então, 3 sobre 10, eu tenho 3 décimos, que é 0,3. 22 sobre 100, eu tenho 22 centésimos, é como você vai ler também essa questão aí das frações decimais, tá bom, minha gente?
tanto você vai ler quando vir um número já decimal, tanto você vai ler quando vir em fração. Então, 3 décimos, 22 centésimos, você vai ter 0,22, e 7 milésimos, 0,007, tá bom? Transformação de fração decimal em números decimais. Eita! Vamos reforçar mais uma vez. Para transformar uma fração decimal em um número decimal, escrevemos o numerador e separamos, à direita da vírgula, tantas casas quanto são os zeros do denominador. O denominador sendo 10, eu só vou ter um algarismo depois da vírgula, ou seja, eu só vou ter um número após a vírgula. Então, eu tenho 42 sobre 10, eu vou ter 4,2, porque eu só vou ter um número após a vírgula. O denominador sendo 100, eu tenho dois algarismos depois da vírgula, ou seja, eu tenho dois números após a vírgula. 135 sobre 100, aí eu tenho 1,35, tá? O denominador sendo 1000, eu tenho 3 algarismos depois da vírgula, porque vai depender da quantidade de zeros que eu tenho aí. Aí 135 sobre 1000, eu tenho 0,135. Eu coloquei as setas porque fica bem simples aí você visualizar quantos zeros você tem no 42 sobre 10. Você tem um número após a vírgula. 135 sobre 100, você tem dois zeros, tem dois números após a vírgula. 135 sobre 1000, você tem três números depois da vírgula. Aí, a observação agora, pessoal, quando a quantidade de algarismo do numerador não for suficiente para colocar a vírgula, acrescentamos zero à esquerda do número. Então, aí, 29 sobre 1000. Eu tenho três zeros, então eu vou ter que ter três números após a vírgula. Então, quando esse número não é suficiente, eu acrescento o número zero, né? À sua esquerda. Então, vai ter 0,029. Aí eu tenho 5 sobre 10.000. 10.000 são 4 zeros. Se são 4 zeros, eu tenho que ter 4 números após a vírgula. Então, eu vou ter 0,0005, tá? Essa é a observação. Transformação de número decimal em fração decimal. Agora, nós vamos inverter. Primeiro, nós temos a fração, aí depois nós temos o número decimal. Agora é o contrário. Agora, nós temos o número decimal e vamos transformar para a fração. O procedimento é o seguinte: o numerador é o número decimal sem a vírgula, tá bom? O denominador é o número 1, acompanhado de tantos zeros quantos foram o algarismo do número decimal depois da vírgula. Então, veja bem, você vai copiar um número e o seu denominador vai ser correspondente aos números que você tem após a vírgula. Se você tem um algarismo depois da vírgula, você vai ter um zero. Então, 0,7. Você tem quantos números após a vírgula? 1. Então, ficou 7 sobre 10. Você vai copiar o valor numérico no seu numerador e o seu denominador vai depender da quantidade de números que você tem após a vírgula, tá bom? Aí, 8,34. Você tem 834 sobre 100. Por quê? Porque você teve dois algarismos depois da vírgula, você teve dois zeros. Então, é 100. 0,005. Você tem 5 sobre 1000, porque você teve três números após a vírgula. Então, você vai ter três zeros. Simplificação de fração. Eu passo sempre isso porque a gente dá uma esquecidinha, né? O que é simplificação de fração. Então, simplificação de fração é quando você pega uma fração e divide tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número, obtendo uma nova fração. E, geralmente, essa simplificação acaba quando se torna uma fração irredutível. Gente, irredutível é porque a pessoa não tem... você não vai conseguir mudar a opinião da pessoa de jeito nenhum, ela está irredutível. Então, quando uma fração é irredutível, quando não tem mais para onde ir, acabou ali, tá bom? Então, 8 sobre 20. Aí, 8 dividido por 2 dá 4, e 20 dividido por 2 dá 10. Lembrando que você tem que dividir o numerador e dividir o denominador, ou seja, dividir o número de cima e dividir o número de baixo. Então, aí você tem 4 sobre 10, dá para continuar simplificando? Tá. Aí 4 dividido por 2, 2. 10 dividido por 2, 5. Pronto, acabou, porque 2 não divide por 5, nem 5 divide por 2. Ela se tornou uma fração irredutível. Aí aqui, 45 sobre 60, dividir por 3. Aí deu 15 sobre 20, dividir por 3 novamente. Aí deu 3 sobre 4. 3 sobre 4 é a sua fração irredutível. Aí eu dividi por 3, depois dividi por 5. Mas você poderia dividir
por 15, porque seria somente uma vez. Aí 45 dividido por 15 dá 3, 60 dividido por 15 dá 4. Então, observe bem, você pode caminhar várias vezes nessa simplificação ou apenas uma vez. Não importa, contanto que você ache a sua fração irredutível. Aqui, eu coloquei o quê? Novamente, transformação de fração, que também é uma simplificação, tá bom? Então, 74 sobre 10 dá 7,4, 74 sobre 100, 0,74, 74 sobre 1000, 0,074. O foco que você tem que ter é o seguinte, na quantidade de zeros. A quantidade de zeros é que vai dizer quantos números você vai ter após a vírgula. Então, no primeiro caso, eu tive um zero, então eu tive só o número 4 após a vírgula. No segundo caso, eu tive 2 zeros, então eu já tive que ter 2 números após a vírgula. No terceiro caso, eu tive 1000, tive que ter 3 números após a vírgula. Então, vamos lá. Porcentagem é outro caso. Transformação em fração e em número decimal. Tá vendo esse símbolo aí de porcento? Esse símbolozinho aí com duas bolinhas, você está visualizando? Isso é uma porcentagem. Toda porcentagem, a palavra já diz porcento. O denominador de uma porcentagem sempre vai ser o número 100. Sempre. Então, você vai pegar um número que você vê, vai colocar no seu numerador, e o seu denominador sempre vai ser 100. Sempre vai ser 100. Então, aqui nós vamos fazer transformações. Primeiro, eu vou pegar a porcentagem, transformar para fração, e depois eu vou transformar, vou simplificar elas, e transformar em número decimal. Transformar, transformar, transformar. Primeiro passo, transformar em fração. Segundo passo, simplificar a fração. Terceiro passo, transformar em número decimal. Pronto, 2% vai ser 2 sobre 100. Aí eu dividi 2, dividido por 2 dá 1, e 100 dividido por 2 dá 50. E a transformação, professora? 2 sobre 100. 100 tem dois zeros, então eu vou ter dois números após a vírgula. 0,02, tá bom? 10 sobre 100. Ótimo. 10 dividido por 10 dá 1. 100 dividido por 10 deu 10. Deu 1 sobre 10. E 1 sobre 10, o 10 tem quantos zeros? 1. Então, você vai ter que ter um número após a vírgula. 0,1. 50%. Aí eu tenho 50 sobre 100. Dividir por 50. 50 dividido por 50 deu 1. E 100 dividido por 50 deu 2. Professor, e como é que eu vou fazer essa transformação? Porque eu estou vendo 1 sobre 2. Você vai dividir. Vai dividir o número 1 pelo número 2. 1 dividido por 2 dá 0,5. Tem R$1 para duas pessoas, cada pessoa vai ganhar 50 centavos. 100%. 100 sobre 100. 100 dividido por 100 deu 1. 100 dividido por 100 deu 1. E 1 dividido por 1? 1. Professora, eu poderia fazer direto 100 dividido por 100 1? Pode. Fica a seu critério, tá bom? 210%. 210 dividido por 100. E aí, o que é que você fez? Dividir por 10. 210 dividido por 10 deu 21. 100 dividido por 10 deu 10. E aí, o 10 tem quantos zeros? 1. Aí ficou 2,1, tá bom? Aqui é passo a passo, coisa de formiguinha. Vai fazendo um, depois vai fazendo outro, depois vai fazendo outro, e no final dá tudo certo. E a dica de hoje, o que é? A dica de hoje é como estudar em pouco tempo. Como é que eu faço para estudar em pouco tempo? Primeiro, eu tenho que ver o que é que eu tenho para estudar. Primeiro, você vai analisar o que é que você tem para estudar hoje, tá bom? O que você tem para estudar hoje? Você vai selecionar as matérias e o que você tem para fazer. Vamos supor que você tem matemática, português e ciências hoje. Então, 3 horas de estudo por dia já está ok. Você separa 1 hora para cada disciplina. Isso é o ideal, 1 hora para cada disciplina. Se você tiver 4 disciplinas, vai ser 4 horas, tá bom? Aí, dentro dessa hora, vamos supor, você vai estudar matemática. Aí, dentro dessa 1 hora que você selecionou para estudar matemática, você vai dividir 30 minutos para assistir às aulas, para ver a teoria, para olhar o livro, para fazer um resumo, e os outros 30 minutos para fazer o exercício. Faça isso para todas as matérias, todos os dias, pessoal. Esse negócio de fazer hoje e não fazer amanhã não vai colar, não. Essa dica, então, não vai valer para você. Vá fazendo as anotações durante a aula, ou enquanto lê a teoria, para não perder tempo. Ou seja, enquanto a gente está aqui conversando, batendo esse papo, né, sobre frações decimais, você poderia estar anotando, você poderia já estar olhando o seu livro. De onde foi que essa professora tirou esse assunto, né?
anotando as coisas que você achou interessante, porque aí você não perde tempo, tá bom? Sigam as dicas, que vocês vão se dar bem, tá bom? E eu desejo para vocês um bom dia, uma boa aula, certo? Fiquem com Deus e até a próxima.